Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores. Seja muito bem-vindo mais uma vez às nossas aulas das lições bíblicas de Escola Dominical. Estamos estudando as lições do segundo trimestre de 2019. Nesta aula, estudaremos a lição de número 6. A lição de número 6 tem como título As Cortinas do Tabernáculo. É a lição do dia 12 de maio de 2019. E nessa lição iremos tratar tanto das cortinas quanto da cobertura da tenda da congregação. Nessa lição aprenderemos sobre as cores das cortinas, os seus materiais e o seu significado em relação à vida, pessoa e à obra de Cristo. O texto áureo da nossa sexta lição está em 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 11, que nos diz o seguinte: Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Verdade prática. Comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendemos as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. Como temos dito desde a nossa primeira lição, as coisas simples do tabernáculo, ou todas as coisas do tabernáculo, nos trazem grandes ensinamentos para a vida cristã. Sem dúvida, durante esse trimestre, nós não estudaremos sobre as vestes sacerdotais, sobre a estola sacerdotal, sobre o peitoral de ouro. Não estudaremos também durante esse trimestre sobre cada um dos sacrifícios levíticos, que são expressões culticas, que tem muito a nos ensinar para os nossos dias, mas nós temos a convicção de que nas coisas mais simples do tabernáculo nós aprendemos verdades que nos levam ao crescimento espiritual. Ponto central da nossa lição. As cores das cortinas do tabernáculo apontam para a nossa salvação. As cores das cortinas do tabernáculo apontam para a nossa salvação. Nós já tratamos de algumas coisas em relação a estas cores lá na primeira aula, quando falamos do portão do tabernáculo, e eu disse que estas cores se repetiam em todo o tabernáculo, e trataremos aqui mais especificamente sobre essas cores apontadas, já referenciadas nessas cortinas do tabernáculo. Nós veremos o significado de tudo isso para a nossa salvação. Objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral, mostrar que as cores da cortina do tabernáculo apontam para a obra completa da salvação, a completude, a plenitude da obra salvífica, aliás, manifestada nos escritos dos evangelistas, dos 4 evangelistas, que fazem um relato da biografia de Cristo, apresentando a pessoa e a obra de Cristo. Objetivos específicos: primeiro, classificar a coberta e as cortinas do tabernáculo. Segundo, descrever a simbologia das cortinas do tabernáculo. E terceiro, expor o significado simbólico das cores da cortina do tabernáculo. Leitura bíblica em classe. Está em Êxodo capítulo 26, versículo 1 ao versículo 14, que nos diz o seguinte: E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e pano azul, e púrpura, e carmesim. Com querubins os farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma a outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade da juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina,
e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabra por tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas a farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 destas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si. E dobrarás a 6ª cortina diante da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e as outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, e a metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo. E um côvado de um lado, e o outro côvado de outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobejo aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro, tinta de vermelho, e outra coberta de pele de texugo em cima. Meus queridos, o que nós vemos neste texto são as narrativas de Moisés referentes à ordem de Deus, como nós já falamos, as ordens diretas de Deus para todas as coisas. Nós vamos perceber que essas cortinas e a coberta do tabernáculo davam segurança para o tabernáculo, protegia o lugar santo, tanto da chuva como do sol, fazia com que houvesse um lugar agradável para o sacerdote, para o sumo sacerdote, e isto apontava para uma morada de Deus, para uma habitação de Deus segura no meio do seu povo. Como nós já falamos, na nossa revista não tem nenhuma foto colorida para a gente entender essas cortinas, aqui nós temos uma ideia da cobertura do tabernáculo. Não é? Aqui nós temos o que a Bíblia chama de tenda da congregação, que é a cobertura do lugar santo e do lugar santíssimo. Nós temos por cima essa cobertura que era feita de pele de texugo, a cortina vermelha que está aqui por baixo, né? E por dentro havia uma cortina de linho com querubins que estavam bordados nessa cortina. Então aqui só para a gente ter uma ideia de como funcionava essa cobertura e a cortina que estava lá dentro separando o lugar santo do santo dos santos. Voltemos aqui então à nossa revista de escola dominical e nós vamos para a introdução da nossa lição e os comentários que são feitos pelo nosso comentarista, pastor Elianai Cabral. Então ele coloca na nossa introdução que as cortinas do tabernáculo têm muito a nos dizer a respeito da maravilhosa obra redentora de Cristo. Então, o que o nosso comentarista propõe nesta lição é justamente fazer uma análise da simbologia, das estruturas, das cores dessa cortina em relação à obra redentora de Cristo. No primeiro ponto, o pastor Elianai Cabral vai tratar sobre as cobertas e as cortinas do tabernáculo. No primeiro parágrafo, ele vai tratar da coberta exterior, que é justamente essa foto que nós acabamos de mostrar aí, a coberta exterior. E ele vai nos dizer o seguinte, que a coberta, vamos trocar aqui, ele vai nos dizer que a coberta
quero a cor vermelha para ficar mais fácil. A coberta era feita de peles de animais marinhos, texugos e golfinhos. O desenho não expressa beleza exterior ou algo que chamasse atenção, e tratava-se de um material para resistir às intempéries. Nós falamos lá naquela primeira aula que a pele de texugo fala de ausência de beleza, né? Então, Deus não estava preocupado aqui nessa coberta exterior com a beleza, com algo que chamasse a atenção. E eu acho interessante isso aqui porque essa coberta exterior era aquilo que aparecia, era aquilo que estava visível no tabernáculo. E geralmente, quando nós fazemos as nossas casas, ou quando alguém constrói um prédio, nós sempre pensamos na questão da arquitetura, né? A engenharia está voltada para a sustentação, né, do prédio, e a arquitetura está voltada para a beleza deste prédio. E geralmente nós pensamos no projeto arquitetônico de forma que seja belo, que seja atraente, que chame a atenção, que seja visível. E Deus não estava preocupado com esse desenho que expressasse uma beleza exterior ou algo que chamasse a atenção. Era algo simples. Nós vamos perceber que o candelabro de ouro, a arca da aliança, o que era feito de ouro maciço e que talvez mais chamasse a atenção no tabernáculo, estava guardado, estava escondido. Eram tesouros de Deus escondidos ali no tabernáculo. Paulo fala que nós temos um tesouro de Deus em vaso de barro. Deus não se preocupa com esta beleza exterior, com aquilo que vai chamar a atenção dos homens, até porque nem tudo que chama a atenção dos homens chama a atenção de Deus. O que Deus está preocupado aqui na cortina ou na cobertura do tabernáculo com aquilo que tratava-se de um material para resistir às intempéries. Então Deus está preocupado com coisas resistentes, com coisas que resistam às intempéries da vida, que resistam às dificuldades, até porque nós precisamos entender que este tabernáculo era montado no deserto. Então havia tempestade de areia, havia muito calor, muito sol durante o dia, muito calor durante o dia, muito frio durante a noite. Então todas essas coisas que Deus está determinando que fossem feitas no tabernáculo estava voltada para essa questão de segurança, de resistência. Isto fala de uma vida cristã resistente, de uma vida cristã onde nós conseguimos suportar as aflições. Então a coberta era feita de peles de animais marinhos, de coisas simples, né? Pele de texugo fala de ausência de beleza, como nós já expressamos desde a primeira aula. O desenho não expressa beleza exterior ou algo que chamasse a atenção. Era algo simples, mas algo que fosse resistente às intempéries que o tabernáculo pudesse enfrentar. O pastor Elienay Cabral, ainda dentro deste mesmo tópico, ele nos coloca que a estrutura na qual repousava a coberta era feita de madeira de acácia, revestido com ouro para sustentá-la. Era madeira de acácia revestida com ouro. A madeira de acácia, nós já falamos que trata-se de uma madeira incorruptível. Eu falo que a madeira de acácia era como a braúna, a madeira de braúna dos nossos dias, né? Lá pelo interior de Minas Gerais, a gente encontra alguns lugares ainda que tem a madeira de braúna. É uma madeira que o cupim não consegue destruí-la, uma madeira forte. Então, assim, era a madeira de acácia. E era revestida com ouro para sustentá-la. Então, o ouro dava uma sustentação melhor para essa cobertura. Nós não podemos deixar de fazer esta aplicação daquilo que é revestido com ouro. Nós já tratamos aqui que o ouro fala da glória de Deus, o que dá sustentação para a nossa vida. O que dá sustentação para a igreja é justamente a presença
da glória de Deus sobre a vida do seu povo. Segundo parágrafo deste primeiro ponto, vamos tratar das cortinas internas. Essas cortinas aqui eram aquelas que separavam o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santo do lugar santíssimo. As cortinas internas. Então, por baixo da coberta, havia uma coberta de peles de carneiro. Por baixo da coberta exterior, havia uma coberta de pele de carneiro tingida de vermelho. Por debaixo da pele de carneiro, havia outras cortinas feitas de peles de cabra, sem ser tingida. E, por último, havia uma quarta cortina que podia ser vista só do lado de dentro. Uma quarta cortina que podia ser vista só do lado de dentro. Então, o que nós precisamos entender? E eu vou colocar na tela aqui o texto por completo. Havia, então, essa primeira coberta que era feita de pele de texugo. Então, essa era a primeira coberta feita de pele de texugo e de golfinhos. Então, era uma coberta que protegia, embora fosse vista de forma exterior, como nós falamos, não chamava atenção, mas era uma coberta que protegia. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Debaixo dessa coberta haviam 4 camadas, então. Debaixo dessa coberta havia uma coberta de pele de carneiro tingida de vermelha, que foi aquela que nós já mostramos na imagem agora há pouco. Debaixo dessa coberta de pele de carneiro tingida de vermelho, havia cortinas de peles de cabra, eram cortinas brancas de pele de cabra, e depois havia uma cortina do lado de dentro. Esta só poderia ser vista do lado de dentro. Eu vou fazer questão de voltar na imagem que nós projetamos agora há pouco, para a gente poder visualizar isso. Então, aqui, ó, como nós falamos, havia essa primeira coberta que era de pele de texugos. Isso, de linha preta vai dar. Essa primeira coberta que era de pele de texugos. Era a coberta que não tinha beleza, mas era uma coberta exterior. Essa coberta protegia, então protegia tanto do sol como da chuva. Era feita de pele de texugos e pele de animais marinhos. Então dava uma proteção tanto do sol quanto da chuva. Logo abaixo, a gente pode ver aqui, ó, havia uma coberta tingida de vermelho. Havia uma coberta tingida de vermelho. E abaixo dessa coberta, não está aparecendo a ponta dela aqui, mas abaixo dessa coberta havia uma coberta de pelo de cabras, que era uma coberta branca, que ficava nessa posição. Uma coberta de pelo de cabras, que era uma coberta branca, que ficava nessa posição. Então haviam 3 cobertas. Esta primeira, que era de pele de texugo e de animais marinhos. Então havia essa primeira coberta, pele de texugos e de animais marinhos. Havia esta segunda coberta, que era uma coberta de animais, de peles de carneiro tingidas de vermelho, né? E havia essa outra coberta, que era a terceira, de pelo de cabra, que não era tingida, e por baixo desta coberta
havia uma coberta que só podia ser vista por dentro do tabernáculo. As pessoas, somente o sacerdote, ao entrar aqui por dentro do tabernáculo, tinha uma visão plenamente desta coberta. Esta coberta que estava por baixo do tabernáculo era uma coberta feita de linho branco. Deus determinou que fosse uma coberta feita de linho branco, uma coberta feita de linho branco, com bordados das figuras dos querubins. Ou seja, só via essa coberta quem estava por dentro do tabernáculo. Toda essa imagem aponta para algumas coisas que o pastor Elianai Cabral vai nos destacar no texto do comentário da lição. Primeiro, a coberta tingida de vermelho aponta para Cristo e seu sacrifício na cruz. Como nós falamos desde a primeira aula, todas estas cores apontam para a pessoa e para a obra de Cristo. O vermelho é símbolo do sangue de Cristo derramado para a remissão do nosso pecado. Em segundo lugar, a cortina feita de peles de cabra branca, sem serem tingidas, revela uma ideia de pureza e justiça do nosso Salvador. E em terceiro lugar, a última cortina, que era esta branca, bordada com os querubins, revela a natureza dos seres angelicais que servem junto ao trono de Deus. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Segundo parágrafo da nossa lição, o cortinado do tabernáculo. O cortinado do tabernáculo, no primeiro parágrafo. O segundo ponto é o cortinado do tabernáculo. No primeiro parágrafo, o pastor Elianai Cabral vai tratar sobre a simbologia descritiva das cores do tabernáculo e como nós já tratamos, e mais uma vez vamos apontar aqui na lição, porque o nosso comentarista faz questão de tratar a madeira, os metais, tecidos e tintas especiais usadas no pátio do santuário remontam a uma tipologia singular quanto à pessoa e à obra de Cristo. Então, como nós falamos, na madeira, Cristo é o homem incorruptível. Nos metais, que são o ouro, a prata e o bronze, no ouro ele é divino, na prata ele é o nosso Redentor e no bronze ele é aquele que sofreu em nosso lugar. Então, tudo isso aponta para a pessoa e para a obra de Cristo. Segundo parágrafo deste segundo ponto, o significado de separação. As cortinas faziam a separação, as cortinas faziam a separação entre o santo e o profano. Então, para adentrar o pátio, o pecador deveria levar a sua oferta pelo pecado, né? Havia um cortinado branco de linho fino torcido que tinha por objetivo fazer a separação dos pecadores, e aqui nós estamos tratando daquele cortinado que estava preso nas 60 estacas do tabernáculo e separava, então, as pessoas, o tabernáculo no meio do arraial. Então, o tabernáculo não podia ter acesso de transeúntes. As pessoas não podiam acessar o tabernáculo, só que ele estava no meio do arraial. Isso nos aponta que a presença de Deus está no meio do seu povo, mas essa presença de Deus não é acessível a pessoas profanas, as pessoas impuras, ímpias. É preciso passar por todo aquele processo, entendendo que o tabernáculo tem somente uma porta, e ao entrar pela porta do tabernáculo, para adentrar o tabernáculo, é preciso matar a carne e ser purificado pela palavra de Deus. Então, essa cortina da porta da cerca do tabernáculo fazia essa separação entre o santo e o profano. Terceiro parágrafo desse segundo ponto, o significado da santidade. Essa cortina que fazia a separação do tabernáculo no meio das casas ou das tendas de Israel, uma coisa importante que eu queria ter citado lá atrás e passou, é que
na lição que nós estudamos sobre a distribuição das tribos, 3 tribos de cada lado. Uma coisa importante a tentarmos aqui, e vale a pena lembrar disso neste momento, é que o tabernáculo ficava no meio do arraial. 3 tribos de cada lado. Então, 12 tribos distribuídas ali. A tenda ou a cortina da cerca do tabernáculo estava ali em volta, 2,25 metros de altura, de forma que ninguém podia olhar por cima para ver o que estava lá dentro. Para ver o que estava lá dentro, tinha que acessar pelo caminho certo. A cobertura da tenda da congregação, a cortina de linho, ou a cobertura de linho fino com os querubins bordados, só podia ver quem entrasse por dentro. Uma coisa acontecia: a porta da tenda, que era a casa de todos os israelitas, ficava voltada para o Santo dos Santos. Então, as tribos estavam acampadas em volta do tabernáculo, mas a porta da tenda ficava voltada para o Santo dos Santos. E a glória de Deus sobre o Santo dos Santos. De forma que quando as pessoas saíam na porta da tenda pela manhã, a primeira coisa que elas viam era a glória de Deus sobre o Santo dos Santos. A tradição oral, os historiadores contam que os israelitas nunca entravam nas suas casas como nós entramos, entrando de frente para a sua casa e entrando de costa para o lugar santo ou para o lugar santíssimo, onde a glória de Deus estava. Eles chegavam e ao entrar para as suas casas, eles se viravam para frente, de frente para o tabernáculo, viam a glória de Deus e eles entravam de costas na sua casa, de forma que eles não virassem as costas para o Santo dos Santos. Eles entravam vendo a glória de Deus e ao sair na porta das suas tendas pela manhã, eles viam também essa glória de Deus. Então isso era um significado de santidade. Esta cerca do tabernáculo, que estava fixada nas 60 estacas, era um significado de santidade, ou seja, Deus está no meio do seu povo, mas ele é um Deus santo e por isso ele exige santidade, fazendo-nos entender que como filhos de Deus, nós estamos num mundo corrompido, mas precisamos estar cercados pela santidade de Deus a fim de não nos contaminarmos com este mundo. Muito bem, vamos ao terceiro ponto da nossa lição. As cores das cortinas do tabernáculo. Nós já tratamos dessas cores, mas o nosso comentarista nos propõe novamente isso aqui e nós vamos fazer esta abordagem destas cores, mais uma vez, dessas cores das cortinas. Então, estas cores estavam na porta da entrada que dava acesso ao lugar sagrado, onde, por meio do ministério do sacerdote, o pecador encontrava-se com Deus. Então, essas cortinas, e são as cortinas que são foram mostradas aqui no início da nossa lição, ó, são essas cortinas que estão aqui na abertura da nossa lição. Essas cortinas e essas cortinas com essas cores estavam no lugar que separava o lugar santo e o Santo dos Santos. Nós vamos na próxima lição estudar sobre o lugar santo, onde estava o candelabro, a mesa dos pães, o altar de incenso, e no Santo dos Santos estava a Arca da Aliança. Então, antes de adentrar o Santo dos Santos, haviam essas cortinas com essas cores que faziam esta separação deste lugar onde só o sumo sacerdote entrava e uma vez por ano no grande dia anual da expiação. Então nós vamos entender aqui que essa cor celeste, o azul celeste, aponta para Cristo como o próprio Deus, e isso foi descrito pelo evangelista João, o verbo que se encarnou, que habitou entre nós. Paulo fala em Filipenses capítulo 2, que ele não deixou de ser Deus, mesmo sendo Deus, aniquilou-se a si mesmo, mas não deixou de ser Deus. A cor púrpura fala da realeza do Senhor Jesus, que é relatada pelo evangelista Mateus, o rei da linhagem de Davi,
que podia reinar sobre Israel, porque era rei. Depois, a terceira cor, que é o escarlate ou o carmesim, que fala do sangue de Cristo derramado, que aponta Cristo como servo, descrito pelo evangelista Marcos, e Marcos vai tratar de Cristo com esse aspecto, o servo na figura do boi. Nós sabemos que João trata de Cristo como o próprio Deus na figura da águia, Mateus trata de Cristo como rei na figura do leão, Marcos trata de Cristo como servo na figura do boi, e a cor branca do linho torcido, que apresenta Jesus como o homem perfeito, que são as descrições feitas pelo evangelista Lucas. Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito na figura do próprio homem. O que nós aprendemos com essas cores e com essas cortinas do tabernáculo, que são as considerações que nós fazemos aqui já no final da nossa aula, nós aprendemos algumas coisas muito importantes com estas cores da cortina do tabernáculo. Primeiro, essas cortinas falam de separação. Tanto a cortina da cerca, que separa o santo do profano, quanto a cortina que estava dentro do tabernáculo, separando o lugar santo do santo dos santos, que fala de intimidade, que fala de comunhão plena, que fala do lugar onde a glória de Deus está, e só aqueles que são realmente escolhidos por Deus podem adentrar este lugar. Então, isto fala de separação. Não uma separação discriminatória, não uma acepção de pessoas, mas fala de uma separação que havia lá no Antigo Testamento, que através de Cristo foi desfeita. Paulo fala que, em Efésios, Paulo fala que ele derrubou a parede de separação, era uma parede que havia no templo, né, onde só o judeu podia entrar, o gentio tinha que parar ali naquela parede, daquela parede para dentro só o judeu podia entrar, e Cristo derrubou esta parede da separação e de ambos os povos fez um. E a cobertura fala de proteção. Então, a nossa vida cristã, figurada aqui no tabernáculo, tem que ser uma vida de separação do mundo e dedicação a Deus, e tem que ser uma vida também protegida pela presença de Deus, pela sua glória e pela nossa comunhão com Deus. Muito bem, chegamos ao final da nossa aula. Na aula que vem, na lição de número 7, nós iremos tratar sobre o lugar santo. Como nós falamos, algumas verdades sobre Deus eram descortinadas no lugar santo. No lugar santo estava o candelabro de ouro, a mesa dos pães da preposição e o altar de incenso. Falaremos de todas essas peças e depois, na lição de número 8, trataremos do lugar santíssimo. Eu espero você na semana que vem e tenho certeza que será uma aula também muito proveitosa para aprendermos algumas coisas muito significativas sobre Deus, verdades sobre Deus que são descortinadas no lugar santo. Deus te abençoe, abençoe a tua casa e prospere a tua vida. Receba o abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês.
Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.